Então, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de tópicos. A gente, a gente na última aula trabalhou naquele exemplo neste exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês, neste exemplo aqui onde a gente aprendeu um pouco mais sobre o constraint layout, né? O text input edit text também, que dentro vem um text input, o text input layout, que dentro vem o text input edit text. Também aprendemos um pouquinho, aprendemos a utilizar esse scroll, né, que é aquela barra de rolagem para os aplicativos. E manipulamos esse exemplo aqui, utilizando também a validação de formulários do Saripar, né? Então deixa eu executar aqui deixa eu ver se está funcionando o meu emulador antes da aula. Antes da aula que eu tentei rodar o emulador, deu problema e eu estava tentando resolver isso. Mas eu acho que agora eu já resolvi. Então a gente criou um menu de cadastrar, editar, buscar e excluir. Quando clica no cadastrar, ele vem para a tela de cadastro, efetivamente. E daí a gente aplicou regras de validação para esses campos. Como que a gente fez isso? A gente adicionou uma lib externa, né, que é esse Android Saripar, e a gente adicionou uma lib também para máscara, né? Então, o Saripar ele validou os edit text, se, por exemplo, com um campo obrigatório, nesse caso aqui do nome obrigatório, e o tamanho, se tem entre 5 e 50 caracteres, o e-mail, se é obrigatório e se é um e-mail e se é um campo de e-mail, efetivamente. O telefone, se é obrigatório e o tamanho de caracteres, a gente fixou em 11 aqui. A data de nascimento a gente colocou como obrigatório e fixou em 8. Que mais? O password, né, a senha, a gente colocou como um campo de password aqui, né? E a gente consegue aplicar um número mínimo de caracteres e qual o algoritmo que ele vai utilizar para validar o que o usuário digitar, né? Então, aqui é obrigatoriamente tem que ter letra, número e letra maiúscula, tá? Como que a gente fez, além dessas anotações que são do Saripar, notem que cada anotação a gente colocou um atributo de message aqui, que é a mensagem de erro que a gente vai utilizar depois para exibir nesses componentes aqui. Então, por exemplo, se eu clicar cadastrar aqui, notem que apareceu todas as mensagens de erro em cada um dos componentes. Então, esse componente aqui é o Text Input Layout. Ele setou a mensagem de erro embaixo desse componente, tá? Esse aqui é a mesma coisa e assim por diante, tá? Como que a gente pegou esses textos aqui das anotações e exibiu nesses componentes? Quando a gente, para utilizar o Saripar, a nossa activity ela tem que implementar essa classe validation, essa interface validation listener, tá? Essa interface ela obriga a gente a implementar, sobrescrever, né, dois métodos. Então, um é caso a validação ocorra com sucesso, né? Então aí significa que o usuário preencheu corretamente o formulário. E a outra é caso esse método é executado quando ocorre uma falha na validação. Então, nesse caso aqui, caiu quando a gente clicou cadastrar, a gente mandou executar a validação,
Notem aqui, deixa eu achar o método de clique aqui. Então, ó, no método de clique a gente mandou validar os campos, tá? Quando clica no cadastrar. Validando os campos, ele cai em um desses dois métodos, ou passou na validação ou falhou a validação. Aí o que, que a gente fez? Notem que nesse caso aqui, ele falhou em várias validações. Aqui em duas validações, aqui em duas validações, duas e uma, tá? Então, esse método ele recebe uma lista de erro, uma lista de validation error. Essa lista aqui, o tamanho dela é o número de erros que ocorreu, quantas falhas ocorreram, certo? Então, o que, que a gente fez? A gente percorreu a lista. Para cada erro, em cada iteração da lista, a gente pegou qual o componente que deu erro, pegamos qual a mensagem de erro para esse componente, a gente verificou se esse componente ele era um text input edit text, né? Porque poderia ser um checkbox, poderia ser outras coisas, então eu já deixei pré-pronto aqui, caso fosse um outro tipo de componente, só fazer um else e fazer o if verificando se é um checkbox, por exemplo. Então, sabendo que é um text input edit text, a gente pode pegar qual é o ID dele e comparar com os IDs dos componentes que a gente tem no layout. Então, por exemplo, esse etnome, esse etemail, etc., são os IDs que a gente atribuiu aqui no edit text, ó, etnome, etemail e assim por diante, tá? Então, se o ID desse componente que deu o erro for um nome, a gente vai setar no text input layout, não no edit text, o erro, tá? Por que, que a gente teve que fazer esse switch case aqui e por que, que a gente está trabalhando com dois objetos para esses componentes aqui, ó? Notem que a gente tem um text input layout, ó, por exemplo, usar o do nome aqui, text input layout, que dentro tem um text input edit text. A gente declarou os dois lá na activity. Por que isso? Tá? Porque nativamente o Saripar ele só aceita que a anotação seja em um componente, em componentes que ele reconhece, tá? Então o text input layout ele não vai reconhecer, então a gente tem que declarar o text input edit text. Só que a mensagem de erro aqui no componente ela é setada no erro do text input layout, todo o componente, não é do edit text, tá? Até teria mensagem para o edit text, mas para ela ficar aqui nesse local é no text input layout. Então o que, que a gente fez? A gente declarou esses caras aqui em cima e a gente só usou eles para setar a mensagem de erro aqui quando falha em alguma validação, certo? Então foi basicamente isso que a gente fez na última aula. Além disso, a gente adicionou uma máscara, né? O que é a máscara? É para o usuário, à medida que ele vai escrevendo algo, ele já vai colocando parênteses ali, já vai colocando alguns caracteres para a gente. Então, por exemplo, se eu fosse digitar o telefone aqui, notem que eu não precisei digitar esses parênteses e nem esse traço, certo? A gente esqueceu só de alterar aqui para que o tamanho da data de nascimento seja 10, porque na verdade, quando a gente está digitando aqui, esse parênteses aqui faz parte do texto. Apesar de ter sido inseridos automaticamente, ele faz parte do texto aqui. Então, se a gente contabilizar o tamanho dessa string aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Então o telefone também não poderia ser 11, tá? Porque ele também tem que contabilizar o que foi inserido através da máscara. A data de nascimento é a mesma coisa. Então, se eu colocar aqui, ó, 27/04/1985, eu não precisei digitar essas barras, mas ela faz parte da string. Então, aqui a gente tem, na verdade, 10 caracteres. Por isso que eu alterei aqui para o máximo 10. A gente não tinha testado o código o usuário preenchendo tudo corretamente, tá? Então eu vou colocar até um toast aqui só para exibir que passou na validação, tá? Só para a gente verificar se vai entrar nesse método aqui. Então, se a gente preencher tudo corretamente, vai ter que exibir esse toast aí. Na prática, a gente teria que pegar as informações dos edit text, jogar para um objeto usuário e enviar esse objeto usuário para o servidor. Certo? Deixa eu preencher aqui, Rodrigo Remor. A senha. Então, notem, ó, passou na validação, porque a gente preencheu todos os campos corretamente. Se tivesse falhado, por exemplo, no campo de senha aqui, iria dar senha inválida, tá? Então, basicamente foi isso que a gente fez. Como que a gente fez a máscara? Só para relembrar a máscara, que foi o último que a gente fez no exemplo na aula passada. A gente utilizou duas classes, a Simple Mask Formatter e a Mask Formatter. São duas diferentes. A Simple Mask Formatter, ela funciona com padrões já prontos para a gente, tá? Então, quando a gente determina aqui que N, coloca N, significa que a pessoa vai inserir um número aqui, tá? Se a gente colocasse L aqui, seria de letra, e U seria de letra maiúscula, tá? Então, esses padrões eles já vêm prontos, a gente pode só alterar adicionando algum caractere no meio da máscara aqui, certo? Então a gente colocou aqui, ó, parênteses, 2 números, parênteses, 5 números, traço, 4 números. Nesse objeto do Simple Mask Formatter, a gente jogou ele para dentro de um componente chamado Mask Text Watcher. Esse cara aqui, ele recebe qual edit text ele vai ter que inserir os caracteres e qual é a máscara para ele saber quais caracteres inserir à medida que o usuário vai digitando. Então é esse componente MTW aqui, esse objeto MTW, que vai inserir os caracteres automaticamente neste edit text. E daí a gente adiciona aqui no edit text, diz que esse cara aqui vai poder fazer essas ações nele. Certo? Então assim que a gente utilizou a máscara do telefone. Aí a gente criou uma máscara personalizada. A gente viu que é possível criar padrões personalizados, não necessariamente só letra e número, né? Então a gente criou 3 padrões aqui para datas, porque a gente viu que normalmente o primeiro caractere da data ele vai do dia, né? Ele vai de 0 a 3, não tem dia 41, etc. Então vai de 0 a 3. O segundo caractere vai de 0 a 9, porque pode ser a data 0, 1 ou 20, vai o 0, 22, 23. Então o segundo caractere pode ir de 0 a 9. O primeiro caractere do mês vai de 0 a 1 apenas.
O segundo caractere do mês também vai de 0 a 9, então a gente não precisou criar um outro padrão, a gente já tem o padrão 0 a 9. E os 4 caracteres do ano a gente colocou como de 0 a 9. Tá? Então a gente criou esses 3 padrões. A gente criou um objeto da classe MaskForMatter, colocando qual é a máscara que a gente quer inserir. Então a gente colocou a máscara de 0 a 3, o primeiro caractere, de 0 a 9, o segundo caractere, uma barra, de 0 a 1, o primeiro caractere do mês, de 0 a 9, o segundo caractere do mês, barra, 4 padrões de 0 a 9, tá? Para o ano. A gente registrou nesse MaskForMatter, a gente registrou os 3 padrões que a gente criou aqui em cima. Criamos um Mask Text Watcher também, para data, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui em cima, que a gente chamou de MTW3, tá? Poderia ser MTW2. Adicionando qual o edit text e qual é a máscara, certo? E no edit text a gente permitiu aqui que esse objeto ele possa inserir lá os caracteres automaticamente. Então, com isso daqui a gente conseguiu inserir essa máscara sem precisar que o usuário preencha as barras, e ele também valida se o usuário preencher um número válido. Então, por exemplo, no primeiro caractere do dia aqui eu não posso colocar 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Tá? Ele já limita um pouco o que o usuário pode errar. Né? Existem componentes prontos para data já no Android, tá? Eu não cheguei a ensinar esses componentes para vocês, mas existem componentes já prontos de calendário, etc., que facilita a gente a obrigar que o usuário coloque e insira uma data válida, tá? Na verdade, esses componentes seria o ideal aqui nesse nosso cadastro, tá? Hoje em dia, a maioria dos sistemas não utilizam um edit text para o usuário inserir, porque o usuário pode inserir algo errado. Aqui no nosso caso, algumas coisas erradas que ele poderia inserir seria, sei lá, um ano posterior, né? Então ele poderia inserir algo assim, 2031. É uma data que não é válida, mas na nossa máscara a gente não conseguia validar isso. A gente teria que validar daí no Java, certo? Que mais? Deixa eu pensar aqui. Aqui ele poderia inserir também no mês, ele poderia inserir o mês 19, né? Então também seria um erro. Teria como fazer aquele padrão de máscara um pouco, dar uma otimizada no regex aqui, certo? Mas não vem ao caso agora para a nossa aula. Tá, então isso foi o que a gente aprendeu nas últimas aulas, porque esse exemplo aqui durou 3 aulas, tá, pessoal? O que a gente vai aprender hoje? Deixa eu dar uma olhada no planejamento. A gente tem acho que 4 aulas, 4 ou 5 aulas ainda. Só ver quantas aulas foi ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente vai ter 3 aulas de consumo de web service e uma aula de fragments, que vai ser hoje. Tá? Vou tentar fazer o possível para ensinar fragments em uma aula para vocês. É bastante conteúdo para uma aula. E se eu não conseguir terminar, eu gravo uma videoaula terminando o exemplo e disponibilizo para vocês, tá? As 3 últimas aulas é consumo de web service. Então hoje eu vou disponibilizar para vocês
aqueles links que eu tinha comentado, que eu consegui com o Maurício, ensinando o básico de Web Services para vocês conseguirem entender o consumo de Web Services. Tá bom? Porque vocês não estão tendo LP3 ainda, vocês não viram isso nesse conteúdo ainda, né? Eu acho que nem estão tendo LP3, é isso? Ainda não, nem começaram, né? Então é um conteúdo que vocês precisam saber para entender, ao menos a parte básica. Daí eu disponibilizo o vídeo para vocês, que o Maurício gravou, e vocês já têm uma noção. Claro que quando a gente aprender consumo de web service, eu vou também reforçar e ensinar um pouco da parte do back-end, tá? Explicar os conceitos e tal. E daí a gente vai conseguir trabalhar esses conteúdos nas 3 últimas aulas. Então, o que é Fragments, pessoal? A partir da versão, acho que foi a versão 4 do Android, se não me engano foi a 4, a gente começou a ter um número de dispositivos cada vez maiores, assim, a gente começou a surgir tablet, já existia tablet antes disso, mas não era amplamente difundido, então a gente começou a ter tamanhos de telas de dispositivos e resoluções melhores, o que permitia colocar mais componentes dentro de uma tela do Android, tá? Dentro de uma tela que estava sendo exibida em um dispositivo. Então isso trouxe vários problemas para a API da época do Android, porque a gente só tinha as activities. E uma activity ela não pode ser atualizada parcialmente, não podia na época ser atualizada parcialmente. Imagine que a gente tem uma tela num tablet e que a gente quisesse, quando o usuário clicasse num botão, num menu, atualizasse apenas uma porção da tela. Isso não era possível, porque a Activity, quando a gente clicasse ali, a gente teria que renderizar toda a Activity. A Activity, em geral, ela era atualizada toda a sua tela. Aí foi criado as fragments. As fragments, como o nome já diz, é um fragmento, né? É uma porção de tela que pode ser atualizada, possui um ciclo de vida não independente, mas tem um ciclo, pode ter um ciclo de vida diferente do ciclo de vida da activity. Então, por exemplo, eu posso criar uma activity, né, que é uma tela, tipo essa que a gente criou aqui, tá? Essa daqui, de cadastro. E dentro desse cadastro eu posso ter uma parte dessa activity, uma fragment, que quando eu clicar num botão dessa activity aqui, a gente vai atualizar apenas a porção de tela do fragment. Deu para entender? Tá? Então, com isso, com o Fragment permitiu-se então atualizar pequenas porções de tela, não precisar atualizar toda a tela na hora de renderizar, tá? Isso fez com que vários aplicativos pudessem melhorar sua visualização. A gente consegue em mapas mudar, clicar em menus e exibir apenas atualizar apenas uma parte do mapa. Aquele menu lateral que vocês veem do Android, que é o Navigation Drawer, ele, na verdade aquilo ali são fragments. Quando a gente clica no menu lateral, quando a gente puxa para o lado esquerdo, aquele menu da esquerda ele é uma fragment. O que é atualizado no menu no lado da direita também é outra fragment. Então essas porções de tela que são atualizadas, elas são fragmentos, certo? Então para isso que serve o fragment, tá? Eu expliquei um pouquinho sobre ciclo de vida da Activity já para vocês. Acho que eu comentei e expliquei o básico, né? Ciclo de vida Activity.
Então, basicamente, uma activity, ela possui um ciclo de vida. Deixa eu ver essa daqui, acho que tá bom, ó. Aqui. Então, essa imagem aqui, a gente tem o ciclo de vida de uma activity, tá? Então, quando a gente, por exemplo, vem aqui nesse nosso exemplo e clica em cadastrar, o que tem no evento de clique do cadastrar? A gente tem aqui, opa, tá aqui na main activity. O que a gente tem aqui? A gente está abrindo uma nova tela, a tela de cadastro, certo? O que acontece quando a gente clica nesse cadastrar? A gente tem o ciclo de vida da main activity, que vai sofrer alteração, e a gente vai ter o ciclo de vida sendo criado da tela activity, porque é a outra tela que está sendo aberta, né? Então, quando a gente clicar aqui, o que vai acontecer com essa activity, tá? Toda activity, quando ela é aberta inicialmente, ela passa pelo onCreate, depois vai para o onStart, depois para o onResume, e ela depois do método onResume é que é aberta a tela e exibida para o usuário, certo? Quando a gente manda, daí aqui a gente está com essa tela aqui aberta, ó, a gente está nesse estado para main activity, que é essa daqui. Quando a gente clica no cadastrar, a gente manda abrir uma nova tela, então, que é a tela de cadastro. A tela de cadastro ela vai ser executado o onCreate, o onStart, o onResume e vai aparecer na tela. O que vai acontecer com a main activity quando a gente quando essa tela for sobreposta? Ela vai vir para o método onPause, porque ela não está mais sendo exibida na tela, certo? Se por acaso no evento de clique do cadastrar que a gente tivesse colocado um finish, essa main activity ela ia vir para o onPause, para o onStop, para o onDestroy e ia ser fechada essa activity essa main activity, certo? Digamos que ela está no pause, a gente clicou no cadastrar. Então, a main activity veio para o pause e a tela de cadastro executou onCreate, onStart, onResume e abriu, certo? Digamos que a gente clique em voltar aqui, o que vai acontecer? O voltar, essa cadastro activity ela vai vir para o onPause, para o onStop, para o onDestroy e vai ser finalizada. O que vai acontecer com a main activity que está em onPause? Ela vai voltar para o onResume e vai ser exibida na tela, logo depois do onResume. Ó, foi exibida na tela. Então, são dois ciclos, porque em cada activity a gente tem um ciclo de vida próprio, certo? Não é um ciclo de vida para todo o nosso app. Cada activity a gente tem um ciclo de vida. Em algumas situações, quando a gente não utiliza, digamos que a gente clicou em cadastrar aqui e a gente ficou, sei lá, 1 hora. Quem gerencia o ciclo de vida das activities é o próprio sistema operacional do Android. Então pode acontecer de a gente estar utilizando muita memória, ou o celular tem pouca memória, e ele matar o ciclo de vida de alguma activity, certo? Então digamos que a gente ficou 1 hora aqui nessa tela e a gente não voltou para a main activity. Essa que estava em pause, pode ser que o sistema operacional mande para um stop e mate destrua essa atividade, né? Quando a gente clicar voltar aqui, na verdade ele vai executar o onCreate, onStart, onResume e assim por diante, tá? Então, existe todo esse ciclo de vida aí da activity, tá? Acho que aqui esse detalhamento está suficiente. Por que eu estou mostrando o ciclo de vida da activity?
Porque se a gente tiver fragmentos na nossa tela que a gente vai atualizar independentemente da activity, cada fragmento também vai ter um ciclo de vida, tá? Então, a gente, além do ciclo de vida das activities que a gente tem aqui no app, a gente vai ter os ciclos de vida das fragments. Cada fragmento vai ter um ciclo de vida. Se perguntarem para vocês assim, o ciclo de vida, cada fragmento tem um ciclo de vida próprio? Tem. Agora, se perguntarem assim, eles independem do ciclo de vida da activity? Não, eles são dependentes dos ciclos de vida da activity que eles estão dentro. Então, um fragmento ele sempre está dentro de alguma activity. Se, por exemplo, a activity ela está aberta na tela, tá? Tá aqui. E a gente aqui dentro dessa activity, a gente tem uma porção de tela aqui que é um fragmento. Esse fragmento, quando foi exibido aqui, ele também tem um ciclo de vida. Ele vai passar lá por um onCreateView, por um onAttach, tem todo o ciclo de vida. O primeiro é o onAttach, depois vem o onCreateView e assim por diante. Também tem um onResume, tem um onStart, onResume, tá? Até ele ser exibido na tela. Se por acaso eu fechar a Activity, como ele está dentro da Activity, a Activity vai vir para um pause, ele também vai vir para um pause, para um stop, um destroy. Os dois vão ser finalizados, porque eu fechei a minha Activity. Então, o ciclo de vida do fragmento é dependente do ciclo de vida da Activity, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem do ciclo de vida do fragmento, tá? Aqui essa imagem do Tiengo é bem boa, tá? Ó, o que acontece, ó? Quando a gente está no onCreate da Activity, que é pai do Fragment, o Fragment está sempre dentro da Activity, a gente tem aqui, quando executa o onCreate, na verdade está executando 4 métodos do fragmento. O primeiro é o onAttach, o outro é o onCreate, o outro é o onCreateView, o outro é o onActivityCreated, tá? No final disso, vai ser executado o onStart da Activity e o onStart do fragmento. Tá? Esses aqui são correspondentes. Depois o onResume, os dois o onResume. Quando for executado o onPause, executa também o do fragmento. O onStop da Activity executa o onStop do fragmento. E onDestroy executa 3 métodos do fragmento. O onDestroyView, o onDestroy e o onDetach. Tá? O que é esse onAttach aqui e o onDetach? E esse método onAttach aqui, ele é executado quando a gente mandar adicionar um fragmento dentro de uma activity. Então, quando a gente der um add de um fragmento em uma activity, a gente vai estar executando esse método dentro do ciclo de vida do fragmento. Então, antes ele destrói, daí ele desvincula um fragmento da activity que ele está, tá? Antes de terminar completamente o ciclo de vida do fragmento. Deu para entender aí? Aqui faltou um E, né? Então, basicamente, isso é o ciclo de vida do fragmento, tá? Todos esses métodos que vocês estão vendo, onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, a gente pode sobrescrever no Android. Então, por exemplo, aqui na tela cadastrar dos usuários, a gente sobrescreveu apenas o onCreate. Mas se eu quisesse sobrescrever o onStart, tá? Eu poderia, só vir aqui, ó, on S, tá ali, sobrescrevi o método onStart, eu posso implementar alguma coisa quando executar esse método. Se eu quisesse sobrescrever o onResume, mesma coisa. Poderia implementar alguma coisa aqui dentro. Digamos que a gente tem algumas conexões aí com banco de dados, etc, e a gente quisesse com banco de dados interno e a gente quisesse destruir essas conexões
quando fechasse a activity. A gente poderia implementar essa desconexão com o banco, né, dentro do método onDestroy, por exemplo. Tá? Que aí a gente teria certeza que só iria limpar isso, limpar a memória e desconectar com o banco quando executasse o onDestroy do método. Posso sobrescrever o onDestroy? Posso. Aqui, ó, onDestroy. Tá? Então a gente consegue sobrescrever qualquer método do ciclo de vida, tanto de uma activity quanto de um fragmento. Certo? No fragmento a gente tem mais métodos ainda para sobrescrever. Tá? Então, como que a gente fazia para criar uma activity? A gente sempre criava um layout XML e depois criava essa activity vinculando aquele layout. Aqui no fragmento vai ser a mesma coisa. Ele é uma porção da tela, então a gente vai criar o layout dessa porção e utilizar ele, criar uma classe Java que herda, ao invés de app.complete_activity, a gente vai herdar da classe fragment. E dizer que esse fragmento usa aquele layout que a gente criou. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer para conseguir trabalhar com fragment. Tá? Por que eu estou ensinando fragments para vocês? Porque boa parte dos componentes de menu do Android, eles utilizam esses fragmentos. É importante saber como atualizar um fragmento, como funciona o ciclo de vida, como adicionar um fragmento numa activity, para vocês saberem depois editar esses componentes, tá? Então, estou focando mais na base para conseguir fazer com que vocês entendam os menus. Não vai dar tempo de eu ensinar os menus para vocês, tá? Então, ensinando essa base, vocês depois vão conseguir entender um pouco melhor assistindo um tutorial, assistindo alguma videoaula, lendo um tutorial, assistindo alguma videoaula sobre Navigation Drawer ou sobre Bottom Menu, que é o menu aquele que fica embaixo, tá? Então essa é a ideia. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar fazer eu não lembro se eu cheguei a fazer esse exemplo com vocês no curso de Android, acho que até fiz, tá? Eu vou tentar fazer mais ou menos o mesmo exemplo, fazer alguma coisa assim do tipo, a gente tem uma tela aqui, né? Aí dividir ela numa porção da tela sendo o menu. Então a gente vai ter aqui cadastrar, vai ter um editar, vai ter um excluir, tá? Fazer um cadastrar, editar e excluir contatos no aplicativo, tá? Então a gente vai poder cadastrar vários contatos nesse aplicativo, editar e excluir esses contatos. Quando clicar em cadastrar, pensem que isso daqui é uma activity. Quando clicar em cadastrar, eu não vou atualizar toda a tela novamente, porque esse menu ele permanece fixo aqui, tá? O que eu vou fazer? Quando clicar em cadastrar, eu vou atualizar só esse lado da tela, só esse fragmento. Então aqui eu vou ter um fragmento, tá? Que eu vou atualizar somente essa porção da tela. Quando clicar em editar, vai atualizar somente esse fragmento. Quando clicar em excluir, vai atualizar somente essa parte da tela aqui, tá? Então a gente tem aqui, olha só o que a gente tem de, a gente tem uma activity, né? Que é tudo isso daqui. O que tem essa activity? Ela vai ter aqui, eu posso dizer que isso daqui é um list view, por exemplo, tá? Isso daqui é um list view. Claro que esse list view vai ter que estar dentro de um layout, de um gerenciador de layout aqui. E a gente vai ter um outro cara aqui que a gente não sabe, ó, isso daqui é a nossa activity.
aqui vai ter sei lá, um linear layout que dentro tem um list view. Aqui vai ter um outro, pode ser um linear layout também, que vai ter o conteúdo das fragments, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Então eu vou criar um novo projeto aqui. Esse é o exemplo 6, eu acho. Exemplo 6. Tópicos especiais 4i 2020. Tá, então vamos tentar fazer algo parecido com isso. Como que a gente pode montar essa tela? Como a gente tem aqui, ou eu posso usar o Constraint Layout, ou eu posso usar os Linear Layout. Aqui eu vou usar o Linear Layout. Ó. Posso colocar que tudo isso daqui, o componente Py é um Linear Layout na horizontal. Que daí a gente tem esse lado aqui e esse lado aqui, dois componentes. Nesse lado aqui eu posso ter ou colocar direto o List View, ou colocar um gerenciador de layout dentro do List View. E desse lado aqui eu tenho um outro Linear Layout, ó, tá? Que vai ser colocado o conteúdo dos fragments dentro dele, cada vez que o usuário clicar aqui, tá? Vou fechar aqui esse exemplo, tá? Então aqui, vou montar aquilo ali no layout. A gente já tem um layout inicial aqui, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Ele está um constraint layout, eu vou usar o linear layout, tá? Fica mais fácil de vocês entenderem aqui a tela, tá? Então, excluir o text view. Então, esse é o linear layout Py. Dentro, ele já está como horizontal aqui, então eu vou colocar um menu aqui, tá? Eu gosto sempre de colocar um gerenciador de layout e dentro o componente. Então aqui eu vou colocar um outro linear, ó. Vou colocar um linear na vertical aqui. E dentro desse linear eu vou colocar um list view. Ó, primeiro eu vou renomear esses caras aqui para vocês entenderem o que é. Ó. Esse daqui é o linear layout menu, tá? Linear layout do menu. Esse daqui é o linear layout Py. Linear layout do menu. E a gente vai ter um outro linear layout. Eu vou colocar aqui, então, nesse linear layout do menu, eu vou colocar o list view dentro dele. Ó. Tá? Então, a gente tem agora um list view. Só que eu vou querer colocar um outro linear layout do lado direito, que é o linear layout do conteúdo. Esse linear layout que vai ter aqui todo esse conteúdo. Ó. Tá? Então, vou colocar aqui um linear layout, tanto faz horizontal ou vertical, porque quem vai usar ele vai ser o fragment, tá? Então, ó, coloquei aqui esse linear Py, tá? Vou arrastar esse daqui para cima, para ele, opa, ele fez, ó, vou arrastar esse cara aqui para cima. Então ficou aqui, ó, o menu e esse outro linear layout eu vou chamar de linear layout conteúdo, tá? Tá, mas como que eu defino, por exemplo, notem que esse linear layout do menu que tem o list view, vou chamar de list view menu. Que esse list view ele tomou toda a tela. Por quê? Primeiro, vamos olhar aqui a largura e a altura de cada um dos layouts. Tá, a altura e largura como match parent do Py, beleza. Notem que o do menu ele está como match parent.
Tá? Então ele vai tentar esticar o máximo que conseguir. Esse cara aqui, do conteúdo, ele também está como match parent, ele vai esticar tudo que conseguir. Só que como ele não tem nada dentro dele, esse cara aqui, do menu, ele vai sobrepor o outro, tá? Então, como seriam... Tem várias formas da gente fazer algo parecido com o que a gente quer aqui, tá? Vou mostrar uma forma que eu não expliquei ainda para vocês, que é utilizar peso entre componentes no Android, tá? Para colocar proporção aqui. Por exemplo, digamos que eu quisesse 30% aqui e 70% aqui, tá? Então, como que a gente faz isso? A primeira coisa é que a gente quer isso entre esses dois componentes que estão dentro do Linear Layout Py. Então, eu vou colocar na largura, eu vou colocar 0 dp aqui. Tá? E esse cara aqui também eu vou colocar 0 dp. Então, nenhum vai ter largura. Tá? Tá. Como que eu faço para colocar proporção aqui? Ó? 30%, 70%. A gente pode usar esse peso aqui. Tá? Então, esse peso aqui eu posso definir, por exemplo, um peso 3 para esse cara aqui. E um peso, sei lá, 7 para esse cara aqui. Olha o que aconteceu. Tá? Mas para a gente usar esse peso, a gente precisa que a largura ela esteja 0 dp. Tá? Então a gente colocou uma proporção aqui de peso 3, peso 7. Poderia ser, por exemplo, peso 3, peso 1. Tá? Isso vai influenciar só a proporção que ele vai colocar. Por exemplo, peso 1 para esse cara aqui e peso 3 para esse cara aqui. Tá? Iria ficar aqui mais ou menos uma proporção bem boa, tá? Se eu colocar peso 2 aqui, ele vai pegar um pouquinho mais de tamanho de tela, tá? Vou colocar peso 1, certo? É mais ou menos como a gente quer fazer aqui, tá? Só que, claro, aqui não está na horizontal o celular, não está virado, tá? Beleza, criei o layout da minha activity. Como que eu faço? A primeira coisa, como que eu faço para adicionar aqui o menu que a gente quer? Ó? Cadastrar, editar e excluir. Então, eu venho na minha Activity, declaro esse cara aqui. O List View, LV Menu. Toda componente de lista, a gente insere os valores da mesma forma, criando uma lista, sei lá, um array adapter, ou criando um vetor estático. Nesse caso aqui, vale a pena a gente criar um vetor estático de string. Tá? Vet menu. E eu já vou atribuir aqui os valores para esse menu. Então, por exemplo, cadastrar. Editar e excluir. Não criei o buscar porque quando eu clicar em editar, ele vai exibir a lista para depois eu clicar em um da lista e daí editar. Então o buscar ele já vai ser utilizado dentro do editar e do excluir. Tá? Então criei aqui o vet menu, que é o nosso vetor com conteúdo. A gente precisa... eu vou criar um método inicializa componentes aqui para sempre usar esse padrão, apesar de a gente só ter um componente, tá? Porque futuramente a gente pode utilizar mais componentes na tela e daí a gente já está no padrão correto. Inicializa com componentes. Vou inicializar o nosso LV menu. r.id.lv menu. Vou chamar ele aqui, esse método, aqui dentro do onCreate.
Então, esse cara foi inicializado. Como que a gente faz para inserir esses valores dentro deste menu? A gente tem que criar aquele array adapter. Qual é o tipo? String, porque o nosso vetor é de string também, tá? Adapter menu new array adapter. Vou passar aqui sempre o contexto, é o primeiro, tá? Depois um layout, eu vou usar aquele android.r, é maiúsculo A, se não me engano. Ponto, não, minúsculo. android.r.layout.simpleListItem1, tá? E vou passar aqui o vet menu. Isso a gente já viu em outras aulas, tá? Como o spinner, como o list view, list activity, tudo a gente utilizou esse adapter. E a gente seta esse adapter no list view. Então, this.lvmenu.set adapter e passa o nosso adapter menu aqui. Certo? Vamos dar uma olhadinha como vai aparecer aqui na tela esse list view. Então, notem, ó, apareceu aqui uma porção da tela que é o nosso menu e outra porção da tela que é por enquanto é um linear layout, mas que a gente vai querer inserir nesse linear layout, a gente vai querer inserir um fragmento aqui, tá? Então tá aqui o linear layout, ó. Certo? Nada demais por enquanto, todos esses conteúdos a gente já viu, tá? Agora que entra os fragments, tá? Então, como que eu crio um fragment? Primeira coisa, eu tenho que criar um layout, tá? Então, eu vou clicar aqui na pastinha de layouts, vem em new, xml, layout, xml, file, tá? Aqui eu vou dar um nome para esse layout. Então, notem, aqui que explica um pouco, faz um pouco mais sentido por que todo layout ele começava com activity, sendo que ele não é uma activity. É para dizer que esse layout é de uma activity. Agora a gente vai ter um layout de um fragment. Então, a gente vai seguir o padrão. Fragment, underline, cadastrar, por exemplo. Certo? Posso escolher aqui qual é o gerenciador de layout que eu quero utilizar. Poderia utilizar um linear layout aqui, um constraint layout, tá? E esse fragment, esse layout aqui, ele vai ser o layout do fragment de cadastro, que vai ser exibido nessa porção de tela aqui, quando o usuário clicar cadastrar. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá, tranquilo. Então, vamos lá. A gente criou esse layout. O que a gente colocar nesse layout é o que vai ser exibido nessa porção da tela, futuramente, tá? Então, eu vou querer colocar, sei lá, vou fazer um cadastro bem simples e nem vou usar o text input layout, eu vou usar só os edit text para não ficar mais complexo o exemplo e tal, e dar mais código e tal. A gente perder mais tempo. Vou simplificar bastante aqui para a gente focar mesmo nos fragments, certo? Então aqui eu vou colocar o linear, vou usar o linear layout mesmo também, como vertical, certo? Vou adicionar aqui os edit text, então, vou adicionar um para nome,
Vou utilizar um para e-mail e vou adicionar um para senha. Cadê o password aqui? Nome, e-mail e senha. E vou adicionar um botão de cadastro. Certo? Vou trocar os IDs desses componentes. Vou tirar esse texto aqui também, ó. No text ali a gente apaga aqui, dá um enter. Vou colocar a propriedade hint aqui para nome e trocar o ID desse cara, ó. ET underline nome. Para o e-mail, ET underline e-mail. Colocar a propriedade hint e-mail. Tá? E aqui a senha. Última senha. Propriedade hint senha. E vou dar um refactor aqui no ID para ET senha. O botão eu vou trocar para BT cadastrar. E vou trocar o texto aqui do hint. Cadê o hint? Não achei o hint, vou procurar aqui. Hint. Vou trocar para cadastrar. Claro que o correto mesmo seria a gente não setar esses textos aqui direto no layout, que é como está aqui, ó. O ideal seria a gente vir aqui no values, dentro de strings, adicionar todas essas strings aqui e chamar elas através do nome delas nessas propriedades hints com o arroba string, tá? Esse é o correto. Não vou fazer isso para não perder tempo aqui, porque a gente tem pouco tempo para finalizar a aula. Então aqui eu tenho o layout do meu fragment, que vai ser inserido aqui nessa porção de tela. Tá? O que eu faço agora? Eu tenho que criar uma classe que gerencie esse layout. Só que essa classe que gerencia esse layout não vai ser uma activity, ele vai ser uma fragment, porque ele é um fragmento de tela, ele não é uma tela inteira. Tá? Então, clico com o botão direito aqui dentro do nosso pacote de código, vou criar uma Java Class e vou chamar ele de cadastrar fragment. Tá? Então, criei aqui o cadastrar fragment. Tá? E agora eu tenho que fazer esse cara, de alguma maneira, virar uma fragment. Como que a gente fez com a activity? A gente mandava herdar do app compert activity. Aqui a gente vai herdar de fragment. Extends fragment. Certo? Tá aí. Então, mandei herdar de fragment. Esse fragment ele possui todo aquele ciclo de vida que a gente viu. Ó, todos esses métodos, a gente pode sobrescrever qualquer um deles. Certo? O método que o indicado é a gente inicializar componentes, implementar a boa parte da nossa lógica de criação e eventos do Fragment, é esse onCreateView. Tá? Então, ele é parecido com o nosso onCreate, mas existem outros aqui. Tá? Então, eu vou sobrescrever esse onCreateView dentro dessa classe. Ó, onCreate, já apareceu ali o onCreateView. Certo? Selecionei aqui, ele sobrescreveu o método onCreateView. Tá? Notem que esse método ele retorna uma view. Tá? O que é uma view? Uma view no Android é qualquer componente de tela, qualquer tela, tudo herda da classe view. Então ele vai retornar uma view. Essa view vai ser toda a porção de tela aqui
daquele layout, tá? Que vai ser inserida nessa activity, nessa porção dessa activity. Então, agora a gente precisa declarar os componentes que a gente criou lá no nosso fragment. Ó. A gente criou um edit text, 3 edit text e um botão. A gente faz a mesma coisa que a gente faz na activity. Então, aqui no meu fragment eu vou ter um edit text et nome, vou ter um edit text et email e vou ter um edit text et senha, além de um botão et cadastrar, certo? Importei a classe. Tá aqui os 3 edit texts, tá? E o botão, certo? Então agora como que a gente faz para dizer que, notem o que a gente fazia aqui na Activity, ó. Deixa eu mostrar aqui. A gente tinha esse layout. Como que a gente fazia para setar esse layout aqui nessa Activity aqui? A gente usava o setContentView, tá? No Fragment é um pouquinho diferente, a gente não utiliza esse setContentView, tá? A gente precisa inflar esse layout como um objeto Java, tá? É isso que a gente precisa fazer aqui no fragmento, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai ter que, na primeira linha do onCreateView, tá? A gente vai declarar uma view, certo? Essa view vai ser o que a gente vai retornar aqui nesse método, tá? E essa view, qual vai ser o layout dela? Aí a gente vai usar um objeto, esse objeto aqui, ó, inflator, que a gente recebe aqui nesse método. Então a gente vai colocar inflator.inflate. Estou chamando o método inflate desse objeto aqui, tá? E aqui a gente vai ter que passar os objetos, o nosso layout, tá? Qual que é o layout? r.layout.fragmentcadastrar, certo? E depois passa um objeto null ali, que é o root desse fragmento aqui. Tá? Aqui vocês raramente vão utilizar esse objeto. Então, é assim que a gente diz, ó, esse layout, eu quero que esse layout seja manipulado por essa fragment. E essa view V aqui, esse objeto V, a gente vai retornar aqui no nosso return desse método. Tá? Esse return, então, retorna a view que manipula esse layout. Deu para entender aí? Então, como que a gente faz agora para inicializar esses componentes, tá? Lembrem que a gente fazia assim, etnome recebe find view by id. Só que notem que não existe esse método find view by id. Na Activity existia, né? Aqui, ó, find view by id. Por que eu não consigo acessar o find view by id aqui? Por que você acha que eu não consigo acessar? Por que esse método eu consigo acessar aqui e não consigo aqui? Alguém tem ideia do que seja? Basicamente é porque, ó, esse método aqui,
ele é chamado a partir de um objeto ou ele é chamado sem nenhum objeto e nenhuma classe aqui antes do nome do método? Ele é chamado direto método. Então tem duas opções. Ou esse método foi implementado aqui dentro da nossa própria classe, que não é o caso, ó, não tem implementação do método findViewById, ou ele é um método de uma classe Py, ou seja, Activity, tá? Então esse método, ele é um método que foi criado na Activity ou de uma classe Py da Activity, tá? E está acessível aqui para a gente. Então esse método é um método que está criado na Activity, por isso que a gente consegue acessar ele aqui. Neste caso, a gente tem um fragment, a gente não tem uma activity. A classe fragment não tem esse método findViewById, certo? Só que a gente consegue chamar esse método através de um objeto da classe view, que é o objeto que a gente tem aqui. Então eu posso fazer v.findViewById, tá? Então, através desse objeto v, eu consigo chamar o findViewById e daí chamar r.id.etNome, fazer a mesma coisa para o e-mail, para a senha e para o botão. E-mail, senha, bt cadastrar. E aqui trocar os objetos também. bt cadastrar, et senha e et e-mail. Está aqui. E consegui inicializar todos esses objetos ligando aos IDs lá do layout do fragment. Tá? Como? Através do findViewById, que agora não é acessado diretamente porque a gente não tem uma activity. Ele é acessado através do objeto v, que é uma view. O que é esse objeto v? É a view que vai ser retornada através da manipulação do layout que a gente criou. Tá? Então, basicamente, é isso aí que a gente tem. É assim que a gente manipula componentes dentro de um fragment. Então, aqui a gente vai ter um fragmento, ó. Vou colocar em vermelho. Do LL conteúdo, tá? É isso que a gente vai ter aqui. Qual fragmento? Então a gente tem 3 fragments. A gente tem um fragment de cadastrar, um fragment de editar e um fragment de excluir. Tá? A gente vai ter 3 fragments aqui. E daí, dependendo do que o usuário clicar, vai ser inserido um desses 3 fragmentos. Tá? No caso aqui, a gente está criando o fragment de cadastrar. Beleza? Falta aqui a gente adicionar o evento de clique do botão, né? Então, bt cadastrar ponto set onClickListener new onClickListener. Tá aí o evento. Quando clicar aqui, o que a gente quer fazer? Digamos que eu vou criar aqui uma classe contato. Vou declarar aqui um ID, criar uma string nome, string e-mail, senha e fechou, tá? Criar os getSets, construtor primeiro, tá? Criar um construtor vazio. Lembrando aqui, ó, para a gente aparecer a opção aqui de criar os construtores e getSet automático, uma forma é clicar Alt Insert, aparece esse menu, tá? Ou a gente clica com o botão direito, vem aqui, acho que em Generate, e daí aparece esse menu, tá? Eu vou criar agora um construtor com todos os parâmetros, então selecionei todos, vou criar os gets e os sets,
Selecionei todos, porque eu quero get set de todos os atributos. Está aqui o nosso model contato, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou declarar contato. Quando clicar ali, eu vou dar um new no contato. Eu poderia preencher direto aqui no construtor com parâmetros, mas eu vou dar usar os sets, tá? Para não ficar uma linha muito grande aqui, porque a gente vai ter que dar um getText.toString em todos esses caras aqui. Então, o set nome, eu vou pegar do etnome.getText.toString. Vou fazer a mesma coisa, ó, setar o e-mail, o etemail.getText.toString. A senha, a mesma coisa. Pegar do editText de senha e setar a senha. Tá aí, temos o nosso objeto contato, tá? Eu poderia pegar, digamos que lá na minha activity, tá? Na minha main activity, eu poderia criar, como a gente não viu o banco de dados interno e não vimos o web service, eu vou criar um vetor aqui, tá? Vou criar um array list. O ideal é sempre declarar como list, né? De contato. Vou chamar lista contatos. Certo? Vou dar um Alt Enter aqui no interface list. Está aqui nossa lista de contatos. Certo? Para eu acessar essa lista de contatos aqui dentro do Fragment, como vai ser sempre a mesma lista, só vou adicionar e remover elementos, eu vou colocar ela como estática. Tá? Lembra o que é o estático? A gente vai ter um único local de memória para esse objeto e a gente vai conseguir acessar esse objeto de outras classes chamando mainActivity.listacontatos. A gente consegue acessar esse objeto, não precisa criar getSet para acessar ele, tá? Só que eu vou ter que colocar ele como public aqui, senão não vai estar visível também, certo? Então agora, se eu quiser adicionar esse contato dentro daquela lista, eu vou usar aqui mainActivity.listacontatos.add e passa aqui o nosso contato. Cada vez que clica no cadastrar, ele pega o que está na tela, joga para o contato e joga esse contato para a nossa lista contatos. Certo? É isso que o nosso fragment cadastrar tem que fazer. Tá? Retorna essa view. E é isso aí que a gente vai ter do fragment cadastrar. Tá? Tá, mas como que eu faço para inserir, quando clicar em cadastrar, eu inserir o fragmento de cadastro dentro desse linear layout? É aí que a gente vai ter que fazer aqui na Activity. Ó. Primeira coisa é na ação de clicar em cadastrar. Como que eu pego essa ação? Eu tenho esse list view. Ó. Ponto set on. Tá ali, ó. Não lembro qual dos dois é. Eu acredito que seja esse onItem click listener, tá? Vou testar aqui. New onItem click listener. Toda vez que o cara clicar em um item da lista aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver qual é a posição que foi clicada. Vou renomear esse i para posição. Vou fazer um switch case aqui, tá? Se posição case 0,
é o cadastrar. Dá um break. O case 1 e o case 2. O 1 é o editar, porque é o segundo elemento da lista. E o terceiro elemento da lista, segunda posição, é o excluir. Certo? Então, vamos testar se vou colocar um toast aqui dentro. Tá? Se vocês escreverem só toast, ó, toast, e selecionar essa segunda opção aqui, ele já cria todo o toast para a gente, tá? É só colocar o texto aqui. Coloquei aqui um texto e clicou cadastrar para ver se vai pegar o evento de clique no list view, tá? Se é esse evento mesmo. Então, ó, vou clicar cadastrar, exibiu o toast. Cliquei em editar, não exibiu nada, excluir não exibiu nada, porque a gente só colocou toast aqui dentro da posição 0. Certo? Então aqui que a gente tem que abrir essa fragment. Como que a gente fazia para abrir uma nova activity? Lembra como que a gente fazia para abrir uma nova activity? O que a gente tinha que fazer? A gente criava uma intent dizendo onde a gente está e qual é a activity que a gente quer abrir e chamava o método startActivity. O fragment não é da mesma forma, tá? O fragment, para a gente conseguir gerenciar, a gente vai precisar ter um objeto da classe Fragment Manager, tá? Dentro da nossa Activity, porque é a Activity que gerencia os ciclos de vida das Fragments. Então aqui eu quero abrir uma Fragment, então eu vou declarar aqui como atributo da classe Fragment Manager. Tá? Vou chamar esse objeto de FM e eu tenho que inicializar esse Fragment Manager. Tá? Só que a gente não inicializa ele com new, tá? Porque existe um método da Activity que a gente consegue pegar esse gerenciador de fragments. Tá? Então a gente vai usar esse método. Esse método que vai instanciar o gerenciador de fragments e retornar para a gente. Então o que importa para a gente aqui? Esse FM é o objeto que a gente vai usar para gerenciar o fragment. Abrir um fragment, excluir um fragment, alterar alguma coisa no fragment, tá? Então é esse objeto que a gente vai utilizar. Entenderam? Tranquilo, tá aí? Tá. Como que a gente faz agora para adicionar esse fragmento dentro desse linear aqui, ó, da activity, tá? Além do Fragment Manager, a gente precisa ter um cara chamado Fragment Transaction, que é quem vai efetivamente gerenciar a troca de fragment, adição, etc. Ele vai fazer essa transição de um fragment para outro e ele é inicializado através do Fragment Manager. Então eu vou chamar aqui de FT, tá? E ele é inicializado através daquele FM que nós criamos lá em cima, aqui, ó, tá? Então eu vou chamar aqui fragment fm fragment manager ponto begin transaction. Esse método aqui, ele diz assim, ó, eu quero iniciar uma nova troca de fragment e retorna esse objeto para permitir a gente fazer isso a partir do fragment manager.
certo? Entenderam até aqui? Se tiver alguma dúvida, tá? Agora vem outro objeto. Qual é o fragment que a gente quer adicionar aqui nessa tela? Eu vou declarar um fragment aqui. Vou chamar ele de frag, tá? Para eu poder utilizar ele. Na verdade, eu importei o errado aqui, eu acho, nesse esse Android X, esse cara aqui, ó. Eu acho que não é esse fragment aqui que a gente tem que importar, eu acho que é esse outro, o último é esse outro aqui, ó. O outro tá deprecated, tá? Então vou importar esse, não mudou mais nada no nosso código, tá? Só tem que tomar cuidado que às vezes tem umas classes que foram atualizadas, daí quando tiver aquele riscado é porque ele está desatualizado, está deprecated, e daí a gente tem que utilizar o mais atual, que não está riscado, tá? Então voltando aqui, ó, eu declarei o fragment, porque caso ele seja 0, esse fragment vai ter que ser o cadastrar fragment. Caso seja 1, vai ser o editar fragment, que a gente não criou ainda, e caso seja 2, ele vai ter que ser o excluir fragment. Então aqui eu só declarei um fragment e eu vou instanciar ele dependendo do case 0, 1 ou 2. Tá? Vou estar usando aqui o que? Um polimorfismo. Esse fragment, gênero, todos eles são fragments, né? Aqui eu vou dizer assim, ó, esse frag vai receber new cadastrar fragment. Certo? Inicializei aí esse cara. Aí eu tenho que dizer, como que eu digo agora? Para esse cara ser incorporado nessa tela aqui, nesse linear layout aqui, porque a gente tem esse linear conteúdo aqui, tá? Como que eu faço para atualizar? Daí a gente usa o FT. Vou tirar esse toast daqui, comentar esse toast. Ó. A gente vai fazer o FT ponto add, tá? Eu tô para esse fragment transaction que a gente criou aqui, eu vou dar um add nele, adicionar um fragment nele. Só que o que eu passo aqui dentro? Ó? Notem que tem 3 assinaturas para esse método. Eu vou utilizar essa segunda aqui, ó, que recebe um int, que é o container da view que a gente quer adicionar, e um fragment. O que é esse container da view que a gente quer adicionar? É esse linear layout aqui, ó, o LL conteúdo. Então, no LL conteúdo, eu quero adicionar esta fragment aqui. Então, ó, r.id.ll conteúdo, no LL conteúdo eu quero adicionar o frag. Estou adicionando nesse layout, eu estou adicionando um fragment, esse cara aqui. E o que tem nesse fragment? Contém essa view aqui, que possui todos esses caras aqui, que possui esse layout aqui. Deu para entender? Parece complicado, mas é bem assim que ocorre. Está criando um fragment, adicionando ele em um local de um layout. E agora a gente precisa fazer com que ele, essa adição aqui, né, ela seja, na verdade a gente nem, o ideal mesmo, esse add a gente teria que chamar a gente teria que chamar antes do, aqui, esse aqui eu queria abrir, antes de abrir a tela, tá? Qual é o problema aqui, ó, pessoal? Digamos que a gente abriu a tela, não clicou em nada aqui.
a gente vai querer que esse cara aqui fique em branco ou que apareça o do primeiro menu. Se a gente quiser que apareça o do primeiro menu, antes dos eventos de clique, a gente vai ter que dar esse add aqui. Aqui a gente vai ter que colocar esse código aqui, sem o switch, óbvio, né? Aqui, tá? E daí, claro, no switch a gente faz, no case 0, 1 ou 2, a gente vai ter que fazer um replace aqui, com as mesmas coisas, ó. Quero substituir o que está aqui, porque se ele clicar em cadastrar, vai ter um fragment aqui. Quando clicar em editar, ele vai ter que substituir o fragment que está aqui pelo fragment do editar, tá? E dar um commit, ft.commit, para salvar isso que a gente fez aqui. Tá? Esse commit ele salva. Tá? Inicialmente eu vou criar a tela como quando abrir isso daqui não vai ter nenhum conteúdo aqui, não vai abrir o cadastrar. Só vai abrir o cadastrar quando clicar cadastrar, editar e excluir. Tá? Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Ó, tá em branco. Vou clicar em cadastrar. Ó, ele inseriu o nosso fragmento nessa porção de tela aqui. Entenderam? Ó, cliquei em editar, não faz nada, excluir não faz nada. Aqui ele insere o fragmento aqui nessa porção. Tá, mas não tá pegando toda a tela, mas aí a gente altera para esse cara aqui ir até o final da tela. Ou é o nosso linear conteúdo que não está indo até o final da tela, ou é o nosso linear do layout do fragment que não está indo até o final da tela. Algo tem aí nesses layouts, tá? Ó, aqui ele está como um match parent, então o nosso linear layout. Esses caras aqui, ó, na largura está como um match parent, então também não deve ser aqui o problema. Agora vamos olhar lá no nosso layout, nesse layout aqui, tá? Esse cara aqui, esse cara aqui ele está com a largura 0 dp e ele está usando peso. Só que esse cara aqui ele está vindo até o final da tela aqui. Por qual motivo esse cara aqui não está indo até o final da tela? Deixa eu pensar. Esse aqui também está indo até o final da tela. Esse aqui está até o final da tela. O problema é se eu colocar nesse daqui, tu diz? Se eu colocar nesse match parent, eu acho que não vai obedecer o peso. Ah, tá. Nesse cara aqui. Pois é, mas daí eu acho que ele não vai obedecer o peso. Deixa eu ver aqui. Ó, não obedeceu o peso, ó. Porque para eu usar essa proporção, a largura e a altura dos dois componentes que estão ali, ou do mais de um, ele tem que estar como 0 dp na largura. Para obedecer esses pesos que a gente atribuiu aqui. Match parent. O que será que é? Pois é.
Deixa eu aumentar de repente aumentar aqui os pesos para ver se vai fazer alguma coisa, só para ver se o problema são os pesos. Sei lá, vou colocar 3 aqui pro 3 aqui. Aqui ele já vai mudar a proporção, viu? 8 aqui. Ó, mesmo assim ele tá pegando só uma porção. Ele não aumentou isso daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a proporção desse cara aqui, o peso, para 10. Teoricamente ele vai aumentar mais essa área aqui. Vamos ver se ele vai aumentar o... Ó, ele mantém o mesmo tamanho aqui, independente do tamanho dessa área aqui, tá? Então o problema não é aqui. Eu vou ir pensando como resolver isso daí. Tem alguma coisa, esse linear. O que é esse linear? Tá. Pra gente não ficar preso aqui nessa parte, eu vou pensar isso daí depois, tá? Vou tentar resolver isso daí depois. Daí eu coloco no exemplo para vocês. Na próxima aula eu explico como eu resolvi, tá? Então o que a gente fez aqui, ó? Quando clicou em cadastrar, né? Deixa eu voltar aqui. Quando clicou aqui, tá? A gente inseriu um fragmento dentro de um linear layout do nosso que a gente tinha, que é o linear conteúdo, LL conteúdo, tá? Como que a gente fez isso? Sempre que vocês quiserem gerenciar um fragment, vocês vão ter que criar esse fragment manager, um objeto do fragment manager. O ideal é que ele seja criado como atributo da classe para poder ser usado em qualquer local aqui. Não dá para inicializar ele com new, tem que ser com get support fragment manager. E esse cara aqui, vocês vão, a partir dele, vocês vão usar o begin transaction para dizer, eu quero iniciar uma troca de fragment. Esse cara retorna um objeto fragment transaction e esse objeto que a gente declarou aqui recebeu o valor dele pelo begin transaction. Esse cara aqui é que executa o replace e o commit. O replace ele vai substituir a fragment que tiver aqui dentro por essa fragment que a gente declarou aqui, ó. Eu instanciei ela como cadastrar fragment. No editar, é só eu dizer essa fragment recebe editar fragment e assim por diante. Certo? Eu vou fazer Vou pensar como poderia fazer. Porque na verdade, quando a gente clicar aqui, ó, editar e excluir, a gente vai ter que primeiro listar os contatos que a gente tem, tá? Então eu vou ter que criar um listar fragment, que é usado tanto no editar, no event click do editar, como do excluir, tá? Então eu vou criar um listar fragment aqui. Na verdade, primeiro eu vou criar o layout para esse cara, new xml layout xml file, fragment listar. Poderia aqui contatos, né? Vai que a gente tivesse mais de um listar dentro do aplicativo, né?
Só que aqui a gente teria que também ter cadastrar contatos. Então eu vou deixar só listar, no caso aqui. Finish. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar só um list view aqui dentro, tá? List view. Então, arrastei o list view aqui para dentro. Vou chamar ele de LV contatos. Como que eu adiciono os contatos aqui dentro desse cara? Lembre, isso daqui é uma fragment. Quem que vai gerenciar esse layout de fragment? Eu tenho que ter uma listar fragment aqui. Ó, listar fragment. Tem que herdar de fragment. Usa sempre esse Android X aqui, que é o último, tá? Sobrescrevo qual método? O onCreateView, tá? OnCreateView que a gente vai sobrescrever. Declaro aqui quais são os componentes que eu vou querer manipular, no caso só o ListView, LV contatos. Como que eu inicializo essa ListView contatos? Da mesma forma que a gente fez aqui no cadastrar fragment, ó. A gente tem que inflar, a primeira coisa é inflar qual é o layout que a gente quer manipular, para depois inicializar o objeto. Então, vou fazer isso, ó. View v recebe esse inflator aqui, ponto inflate. Passo aqui qual é o layout que eu quero manipular, ponto fragment listar, passa null aqui, tá? Aí sim eu posso fazer this.lvcontatos recebe v.findViewById r.id.lvcontatos. Inicializei esse list view aqui. Certo? Beleza, inicializei o list view. Como que eu adiciono os contatos que estão aqui nessa lista? Aqui nessa lista, dentro do meu list view. Aí a gente tem que criar um adapter. ArrayAdapter. Qual é o tipo da nossa lista? É uma lista de contato. Então aqui dentro desse ArrayAdapter eu vou dizer que é um adapter de contato. New ArrayAdapter. Primeiro é this. Deixa eu ver qual que é quais são os. Aqui a gente vai passar no ArrayAdapter o layout, o contexto. O problema, aqui a gente tem um problema, ó, pessoal. A gente tem um problema que é o seguinte. Esse contexto, tá? Esse contexto, o que é o contexto? Eu sempre falei para vocês. O que é o contexto? Vocês lembram o que é o contexto? O contexto é sempre a activity que a gente está. Tá, mas aqui eu estou em qual activity? Eu não estou dentro de uma activity, eu estou dentro de um fragment. Certo? Então eu não posso passar this aqui, porque aqui vai referenciar o fragment. Então eu vou usar um método que o fragment tem, que ele pega o contexto, ó, ou a activity. Eu vou usar o contexto. Então eu vou pegar um getContext, tá? Depois é o layout, r.layout.simplelist.item1. Depois o nossa lista, nosso vetor, né? Qual que é o nosso vetor aqui? É main activity
ponto lista contatos. Esse é o nosso vetor. Essa é a lista que a gente quer colocar nesse adapter. E daí a gente seta lvcontatos.set adapter. Certo? Adapter de contatos. Então aqui estou adicionando nessa list esse array adapter que tem a lista lá que está na main activity, certo? Falta eu retornar a nossa V aqui, ao invés de retornar aquele método super, né? Beleza. Então agora a gente já tem o nosso fragment de listar aqui. Não tem problema, Luciana. Depois assiste o resto da aula lá. Boa semana. A gente já está quase finalizando aqui a aula, tá? Depois eu vou gravar o restante para terminar todo o exemplo e disponibilizo para vocês, tá? Então aqui, tudo bem, Alan? Um abraço, boa semana. Então aqui a gente tem o nosso fragment. Agora na main activity, quando clicar em editar, o frag vai receber new listar fragment e a gente vai fazer as mesmas coisas aqui, ó, vai dar um replace e um commit no linear conteúdo, tá? Vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer agora. Cliquei em cadastrar, apareceu aqui. Agora eu vou escrever Rodrigo, e-mail remor@gmail.com, senha 123, vou clicar aqui em cadastrar, faltou a gente trocar para cadastrar o texto do botão. Ó, quando a gente fez isso daqui, adicionou no nosso array list lá da main activity. Agora eu vou adicionar Rosana, Rosa, senha 321. Cliquei em cadastrar, adicionou um segundo elemento. Agora eu vou clicar em editar aqui, tá? Teoricamente tem que listar todos os usuários aqui no list view. Olha o que aconteceu aqui. Primeiro, o nosso layout ele foi até o final, tá? Então, muito provavelmente é no cadastrar fragment o problema lá que ele está reduzindo esse cara, tá? Deixa eu ver se eu... Pois é, estranho isso. Wrap content, é como se ele tivesse match parent. Será que esses componentes aqui eles estão como match parent? Não sei. Tá, mas o que aconteceu ali, ó? Ele foi até o final e ele exibiu dois elementos. Tá, mas o que é esse nome estranho aqui, tá? Aí eu ensinei isso para vocês lá no segundo ano. Lembram quando a gente manda exibir um objeto, manda imprimir um objeto, ele imprime a referência em memória para aquele objeto. Como esse cara ele não é um array de strings, esse cara aqui, ó, ele não é uma lista de strings, ele é uma lista de contatos. Quando a gente coloca essa lista de contatos dentro desse adapter, ele vai chamar, ele não vai saber qual dos atributos é para exibir. Ele vai chamar o método toString da classe Object, que imprime essa string aqui, ó. Tá? Então, para eu conseguir exibir um nome ou um e-mail ou a senha, eu tenho que, dentro do meu model, sobrescrever o método toString. Tá? E daí, esse método toString, eu retornar o que eu quero. Eu quero que no toString ele retorne apenas o nome, por exemplo. Tá?
daí ele vai chamar um método toString do nosso model, não o toString da classe Object. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou clicar cadastrar, vou cadastrar Rodrigo, remor@gmail.com, 1, 2, 3. Clicar, vou trocar aqui para rosa. Opa. Tá? 3, 2, 1. Adicionei 2. Agora eu vou clicar em editar. Olha ali, ó, Rodrigo Rosa. Se eu quisesse concatenar o nome e e-mail, era só colocar aqui uma concatenação no toString. Certo? Então, aqui a gente está conseguindo, ó, se eu clicar em cadastrar de novo, notem que ele atualizou o nosso fragment. Estou conseguindo navegar aqui. Certo? Então, basicamente, esse é o conteúdo da aula de hoje, tá, pessoal? Para a gente não se estender muito, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula que termine esse exemplo a partir deste momento que a gente fez, a partir desse código que a gente fez, tá? Aí eu vou juntar essa gravação a essa aula que a gente teve hoje, e daí eu vou disponibilizar no YouTube essa aula já com o exemplo completo. Certinho? Daí vocês vão ter um exemplo completo aí sobre o Fragment, tá? Como gerenciar, como atualizar. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Então a gente encerra aí a aula de hoje, tá? Eu vou tentar gravar no máximo até amanhã essa aula, daí amanhã eu disponibilizo o exemplo completo, o vídeo da aula de hoje com o exemplo completo. Tá bom? Aí vou disponibilizar também os links para vocês assistirem o conteúdo de web service, tá? Então, para a semana que vem, eu preciso que vocês assistam a aula de web service que eu vou disponibilizar do Maurício. Que aí a gente vai conseguir fazer render um pouco mais o conteúdo que a gente vai ter a partir da semana que vem, as três semanas seguintes. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem bem. E qualquer dúvida é só entrar em contato aí. Certo? Um abração.